Está começando o Conversando em Família e nós louvamos a Deus pela oportunidade que Deus tem dado a cada um de nós, a vida que o Senhor nos tem dado, a saúde, a graça de poder servir ao Senhor e estar com você nesse momento é muito gratificante. Deus abençoe você, obrigado aí pela sua participação. E eu gostaria muito nessa noite que você compartilhasse com mais alguém o link, seja no YouTube, seja no Facebook, pois está começando esse programa e eu tenho certeza absoluta que Deus tem muita coisa para falar aos nossos corações neste programa. Nós vamos começar orando ao Senhor, apresentando este momento nas mãos do Senhor. Acompanhe-nos na oração em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos, nós te damos graças, ó Deus, por esta tão grande oportunidade que o Senhor nos dá de servir ao Senhor, servir aos teus propósitos, Senhor. Poder estar aqui neste momento para adorar ao Senhor, para juntos, ó Deus, nós aqui, os irmãos reunidos pelo Facebook, pelo YouTube, para sermos edificados pela tua palavra. A nossa família, a nossa casa, o nosso casamento é necessitado da tua palavra, do poder do teu Espírito, Senhor. Por isso, nessa noite, nós clamamos ao Senhor que o Senhor venha operar abundantemente em nossas vidas. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bênção. Nós temos hoje um assunto muito importante, nós que estávamos preparando este assunto para conversar em família com você. Eu estou com o coração aqui radiante de alegria para poder compartilhar com você. E eu quero dizer já no início, você que está se identificando com o programa, está acompanhando-nos, semana sim, nós traremos alguém de fora, semana não, alguém aqui de dentro mesmo, alguém do nosso ministério, alguém que possa ser uma bênção aqui para compartilhar em família, conversar em família juntamente conosco. Então, semana passada nós recebemos aqui o Peçanha, a Sandra, foi uma bênção maravilhosa, está aí nas redes sociais, você pode procurar. E hoje nós vamos bater um papo nós mesmos aqui, juntamente com você, conversar em família. E nós temos um tema muito importante para ser compartilhado com vocês nessa noite. E eu gostaria que minha esposa Rebeca já colocasse aqui para nós a pergunta que nós vamos fazer. Nós vamos começar este programa hoje com uma pergunta a você, ok? Eu gostaria que, tão logo a Rebeca fizesse a pergunta, você já entrasse aí e já mandasse a sua resposta para nós. Nós estamos aqui com a Letícia, com a Lavínia, nossas filhas, que estarão nos ajudando aqui a ver a sua resposta. Porque a partir desta resposta que você vai nos dar, é que nós vamos trabalhar o programa dessa noite, ok? Então, meu amor, por gentileza. Pai do Senhor para os irmãos, boa noite, é uma alegria estar aqui novamente com os irmãos, e eu quero saber dos irmãos, por que será que as pessoas se casam? É uma pergunta bem simples, né? Mas pode ser muito complexa. Por que será que as pessoas se casam? Então, você que está entrando agora, nós estamos começando esse programa com essa pergunta e nós queremos trazer aqui grandes reflexões na palavra de Deus. Mas já entra aí nos comentários, seja no YouTube, seja no Facebook, e coloca aí para nós. Por que as pessoas se casam? Por que será que as pessoas se casam? E enquanto você está respondendo para nós, eu quero usar esse tempo para apresentar a você 2 livros extraordinários que fazem parte da minha leitura. Esse livro aqui, Quando Pecadores Dizem Sim, é um livro extraordinário. Para você, marido, para você, esposa, para você, líder, para você, pastor, você, dirigente de congregação, faça um esforço de adquirir. Esse livro aqui é da editora Fiel. Aqui pertinho de nós você pode adquirir, você pode comprar. Eu comprei esse livro aqui em 2015 e tem feito parte das minhas leituras, dos meus devocionais, aconselhamento bíblico para casais na nossa igreja. Este livro é extraordinário. Quando Pecadores Dizem Sim, de Dave Harvey. Então, procure. Isso aqui vai abençoar muito a sua vida. E um segundo livro que eu gostaria de apresentar a vocês, Lar, Família e Casamento. Eu tive ótimas referências desse livro, adquiri este livro, comecei a ler e estou maravilhado com a profundidade teológica deste livro para a família, para o lar e para o casamento. O autor é o Dr. David Merrick,
da editora Agnus. Então você, pastor, você líder, você marido, você esposa, você que faz aconselhamento para casais, você que deseja estruturar o seu lar sob as bases da palavra de Deus, adquira esse livro, vai ser extraordinário, vai ser maravilhoso você adquirir este livro. Bom, já temos aí respostas? Ainda não? Não. Deve estar chegando ali, ó, já. Respondam aí para nós. Por que as pessoas se casam? Você que é casado, por que você se casou? Não fica tímido, não. Responde aí para nós, manda aí para nós. Hoje nós gostaríamos de interagir bastante com vocês, vocês que estão aí junto conosco nessa conversa em família. Vamos interagir juntos, vamos participar, porque eu tenho certeza que vai ser uma bênção em nome de Jesus. Já temos aí alguma resposta? Alguém respondeu alguma coisa? No YouTube, olha lá no YouTube para nós. Não. Bom, isso. Então é o seguinte, por que será que as pessoas se casam, hein, gente? Por que será que nós nos casamos? Eu quero falar com vocês hoje sobre o casamento mais do que pensamos. Será, gente, que o que nós pensamos do casamento é o que Deus pensa sobre o casamento? Será que nós casamos com os mesmos propósitos, os mesmos objetivos que Deus tem para o casamento? Alguém respondeu? Qual é a resposta aí? Qual é a resposta? O irmão Luiz Carlos, ele mandou: devido ao amor que existe entre os dois. Irmão Luiz Carlos, devido ao amor que existe entre os dois. Uma boa resposta. Irmã Cleonice. Ela comentou: para ter uma família. Para ter uma família. Faz sentido? Para se ter uma família, precisa se casar. O que mais? A irmã Zuleika comentou: casamos por amor e companhia. Irmã Zuleika, casamos por amor e companhia. O que mais? Ó, os irmãos, isso aí, vão falando, gente. Vai ser muito importante a resposta dos irmãos no decorrer aqui da nossa conversa em família. Aliás, vocês viram ali, o Alê estava falando para nós que está vendo um R rosa aí, um F rosa. O R é o de Rebeca e o F é o de Fernando. Legal, Alê. Parabéns pela criatividade. A irmã Josi Castro mandou: tô querendo descobrir também. A irmã Josi Castro, lá. A irmã Josi, a Josi, né? Ela não é casada ainda, está querendo descobrir. Nós vamos orar por você, viu, Josi? Nós vamos orar por você. Deus te abençoe aí com essa descoberta do casamento. É uma maravilha. Será que nós nos casamos pelos mesmos propósitos que Deus tem quando nós nos casamos? Será que nós casamos com o mesmo objetivo que Deus tem para o casamento? Quem mais? Quem mais? O irmão Daniel Americano, no YouTube, comentou: geralmente as pessoas se casam para serem felizes, mas deveria para fazer o outro feliz. Ah, Daniel Americano, Deus abençoe, querido. Muito bom ter a sua participação lá de Taubaté. Ele estará conosco no último final de semana aqui na Vila Industrial, ministrando para a família, para casamentos também. Muito obrigado pela sua contribuição, pela sua participação. Eu quero começar fazendo você pensar em duas coisas. Primeiro, quando nós vamos pensar em casamento, quando nós vamos viver a vida em família, em casamento, nós precisamos desconfiar da nossa carnalidade. Você sabe que nós sofremos uma queda e o casamento, ele foi instituído antes de nós cairmos no pecado. Deus instituiu o casamento, algo santo, algo maravilhoso, e antes de nós pecarmos, este casamento, a família já estava instituída por Deus. Acontece que o homem pecou, acompanhe isso. O homem pecou, o homem se degenerou por causa da sua desobediência, ele foi espiritualmente afastado de Deus, dos propósitos de Deus. E acontece que o homem hoje ainda tenta viver algo santo, que é o casamento, porém na condição de pecador. Essa é a grande dificuldade do casamento. Esse é o grande drama do casamento. Pecadores tentando viver algo santo. Este livro que eu apresentei para vocês, Quando Pecadores Dizem Sim, trabalha dentro dessa ideia.
Imagina que existisse uma parede branca, bem branca, alva, pura, e uma pessoa com as suas mãos sujas fosse lidar com essa parede. O que vai acontecer com a parede? Ela vai ficar suja. Porque as mãos estão sujas. É exatamente isso. Nós, na condição de pecadores, quando nós vamos lidar com algo santo, algo maravilhoso que é o casamento, acaba que nós contaminamos o casamento com o nosso pecado, com o nosso afastamento de Deus. É onde palavras que deveriam ser ditas para abençoar, elas são ditas contrariamente. Atitudes que deveriam para abençoar o cônjuge, abençoar a família, acabam saindo de uma forma contrária. Então, desconfie da sua carnalidade. Uma segunda coisa que eu gostaria que você pensasse é: nós temos o trabalho de glorificar a Deus. Tudo que existe em nossa vida, inclusive e principalmente o casamento, deve ser para a glória de Deus. Queridos, o casamento, e eu vou gastar o programa todo conversando com você sobre isso, não é apenas para um fim em si mesmo. O casamento vai além do que nós pensamos sobre ele. O casamento tem o grande propósito de glorificar o nome do Senhor. Deus é o fabricante do casamento. Deus é o idealizador do casamento. E como fabricante do casamento, como idealizador do casamento, Deus tem o direito de dizer para o que Ele criou o casamento. Para o que será que Ele formou o casamento? Ele tem a prerrogativa, Ele tem o direito como criador, como instituidor do casamento, de dizer para nós para que propósito Ele criou o casamento. E eu gostaria que a Rebeca lesse para nós Mateus capítulo 19. Preste atenção nesse diálogo, a partir do versículo 3, e você vai ver um diálogo entre Jesus e os fariseus. E como Jesus declarou saber, conhecer profundamente o propósito do casamento. Mateus capítulo 19, a partir do versículo 3. Você que está na sua casa, se você quiser pegar a sua Bíblia para nós conversarmos em família hoje, pegue a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui uns 4 textos da Bíblia para nós conversarmos hoje. Então pegue aí Mateus capítulo 19, do versículo 3 até o versículo 7. Vamos lá? Aproximaram-se dele alguns fariseus, que o colocaram à prova perguntando: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher? Por qual motivo? Jesus respondeu: não lestes que desde o princípio o Criador fez o homem e a mulher? E ordenou: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher. E serão os dois uma só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Versículo 7. Eles lhe perguntaram então: por que Moisés mandou dar-lhe documento de divórcio e mandá-la embora? Percebe a conversa que Jesus está tendo com os fariseus? Eles foram falar sobre a ordem ou a permissão que Moisés deu para o divórcio. Só que Jesus não começou a conversar com eles sobre o mandamento ou a liberação, a permissão de Moisés. Jesus começou no princípio. Ele diz assim: o Criador, no princípio, ele fez homem e mulher e os uniu, que o homem unisse a sua mulher, se unisse a sua mulher, e os dois formariam uma só carne. Quem está falando é Jesus. E teologicamente nós podemos dizer que Jesus, ele é o Criador. Jesus, ele criou o casamento. O Senhor está dizendo que ele sabe para que foi criado o casamento. Ele não se ateve à permissão legal, ele foi para o princípio, porque ele estava no princípio. Ele foi para o princípio porque foi lá que Deus estabeleceu as bases. Então, Deus, ele tem a prerrogativa, ele tem a capacidade de dizer para nós para que ele criou o casamento. Porque foi que ele instituiu a união chamada casamento. Então, eu quero dizer para você, querido, o que é que Deus deseja com o casamento. E eu hoje divulguei o que nós estaríamos conversando aqui, e eu disse
que raras vezes a gente ouve falar sobre isso na igreja. Raras vezes nós pregamos sobre isso. E eu não vou ficar espantado se durante a nossa conversa aqui você descobrir que você, quando casou, não pensou nisso que Deus estava pensando para o seu casamento. Olha as respostas que nós tivemos aqui. Casamos por amor, para companhia, faz parte do casamento. Mas será que quando nós estávamos lá na beira do altar, fazendo os nossos votos de casamento, e nós dissemos sim um ao outro para o casamento, será que nós estávamos dizendo sim a algo que Deus estava pensando profundamente ou algo que apenas nós estávamos pensando que é o nosso casamento? Eu quero te chamar a uma reflexão profunda na palavra de Deus, para o que Deus tem para o seu casamento, para o que Deus espera do seu casamento, para aquilo que Deus deseja do seu casamento. E sabe o que é que Deus deseja do seu casamento? Deus deseja que o seu casamento manifeste o que será o verdadeiro casamento entre o Senhor Jesus e a sua igreja. Deus deseja que o nosso casamento, meu casamento com a Rebeca, o seu casamento com seu esposo, com a sua esposa, seja um retrato, seja uma metáfora daquilo que será o verdadeiro casamento, que será o casamento de Cristo Jesus. Você sabe que haverá um casamento, e a Rebeca vai ler para nós agora Apocalipse capítulo 16, do versículo 6 ao 9. Haverá um casamento, e este casamento será o casamento entre Cristo e a igreja. E enquanto esse casamento não chegar, o Senhor espera que as pessoas olhem para o seu casamento, que as pessoas olhem para o nosso casamento e saibam que tipo de casamento haverá na eternidade, que é o casamento de Jesus com a sua igreja. Vamos ler? Abra sua Bíblia aí também juntamente com a gente, Apocalipse capítulo 19, do versículo 6 ao versículo 9. Também ouvi uma voz como a de grande multidão, como o som de muitas águas fortes e trovões, que dizia: Aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Alegremo-nos, exultemo-nos e demos glória a Ele, porque chegou o momento das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. E foi-lhe permitido vestir-lhe de linho fino, resplandecente e puro, pois linho fino são as obras justas dos santos. E me disse: escreva, bem-aventurados os que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Disse-me ainda: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Você notou uma coisa? Que haverá bodas, festa de casamento. E o casamento acontecerá entre o Cordeiro, que é Jesus Cristo, e a sua noiva, que é a igreja. Quando nós estávamos à beira do altar, dizendo sim um ao outro, Deus estava dizendo sim a uma instituição, a um casamento que deveria apresentar ao mundo, que deveria mostrar às pessoas que vai acontecer o verdadeiro casamento, o grande casamento. De sorte que o nosso casamento, ele deve ser instrumento para a glória de Deus. E é aqui que entra algo muito importante, você que está conversando conosco aqui. Muitos problemas acontecem no nosso casamento, porque quando nós nos casamos com as nossas expectativas e com as nossas perspectivas do casamento. E não nos casamos com a expectativa e a perspectiva que Deus tinha para o casamento. Então, quando a Rebeca me frustra nas minhas expectativas e perspectivas, eu fico frustrado. Porque não estou olhando para a Rebeca como representante da igreja de Cristo, da noiva de Cristo. Quando eu frustro a Rebeca, quando eu frustro as expectativas e as perspectivas da Rebeca, quando ela está no olhar comigo para saciar o seu desejo, a sua expectativa de casamento, eu deixo de ser então o marido que representa Cristo, ou ela deixa de olhar para mim como o marido que representa Cristo, que na perspectiva de Cristo deveria supri-la como Cristo supre a sua igreja.
E é por isso que ela vai ler agora um outro texto que Paulo entendeu desta forma, que o casamento, ele glorifica o casamento verdadeiro que é Cristo e a sua igreja. Efésios capítulo 5, versículo 23 e o versículo 32. Você que está conosco aí, abra sua Bíblia lá em Efésios capítulo 5, versículo 23 e o versículo 32. Pois o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Versículo 32 agora. Esse mistério é grande, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Paulo estava usando a metáfora do casamento para mostrar o verdadeiro relacionamento que é Cristo e a igreja. Por que que a Rebeca deve compreender a missão que nós estamos debaixo dela? Porque a igreja está debaixo da mesma missão que Cristo tem. Por que que eu devo, como marido, amar a Rebeca? Porque Cristo amou a sua igreja. A verdadeira mensagem é que nós, como casados, eu como marido, ela como esposa, e nós formando um casamento, possa glorificar o verdadeiro Deus, o verdadeiro Senhor. As pessoas precisam conhecer a Cristo, precisam conhecer o Evangelho de Jesus Cristo, apenas olhando o nosso casamento, apenas olhando o seu casamento. E esse é o grande X dessa questão aqui hoje, é fazer você refletir, casamento, mais do que nós pensamos. Casamento, mais do que aquilo que você pensou sobre casamento. Casamento, mais do que aquilo que nós esperamos. Sabe que o que muitas vezes nós vemos é que nós nos agarramos às coisas tão pequenas, tão mesquinhas, e nos agarramos de tal forma a essas coisas, que não conseguimos vislumbrar algo acima, algo maior, algo mais poderoso. O Senhor Jesus tem algo poderoso para o seu casamento. O Senhor Jesus tem algo poderoso para a sua família, que é a sua família olhar para algo acima do que ela tem vivido. O seu casamento vislumbrar algo acima do que ele tem vivido. A glória do Senhor na sua família. A glória do Senhor no seu casamento. Deus, querido, nós podemos dizer que Deus criou a família em parte para espelhar e também espalhar a sua glória. É por isso que Deus refaz famílias. É por isso que Deus refaz casamentos. Porque casamentos que não estão glorificando ao Senhor, famílias que não estão glorificando ao Senhor, não estão apresentando Cristo, precisam passar a glorificar a Jesus. Precisam passar a glorificar a Deus. E Deus vai refazendo casamentos, Deus vai refazendo famílias. Eu vivi uma experiência alguns anos atrás, na época que eu trabalhava na GM. A GM, ela produz carros, né? E carros zeros saem constantemente da fábrica, mas nunca um carro zero retorna à fábrica. Mas um dia aconteceu comigo, enquanto eu estava na portaria, eu era vigilante lá na GM, um carro zero chegou na portaria para adentrar a fábrica. E eu nunca tinha visto um carro zero adentrar a fábrica. E eu entrei em contato com a patrimonial e falei, olha, tem um carro zero aqui, e ele está com uma nota fiscal, saiu daqui da GM, mas está retornando em cima de um guincho. E eu não tenho permissão aqui para poder deixar esse carro entrar. E eles, olha, aguenta os 5 minutinhos aí que nós vamos já retornar. E diz, aconteceu lá na história que daqui 5 minutos eles me ligaram e falaram, olha, esse carro teve um problema. E ele precisou retornar à fábrica porque ele andou pelas concessionárias e nenhuma concessionária conseguiu resolver o problema desse carro. Então ele está retornando para a fábrica porque a fábrica vai precisar dar uma solução para esse carro. Dizer o que está acontecendo e resolver o problema desse carro. Então permita que o carro entre. Eu achei aquela situação maravilhosa para nós hoje, para nós refletirmos. Porque só o fabricante, ele pode refazer de tal forma o nosso casamento, a nossa família,
que o nosso casamento e a nossa família possa cumprir o seu verdadeiro propósito, que é glorificar o nome do Senhor Jesus. Quando você traz o seu casamento para o fabricante, quando você traz a sua família para aquele que instituiu a família, Ele é poderoso para refazer. Ele é poderoso para transformar e o seu casamento, a sua família passar a glorificar o nome do Senhor e cumprir o verdadeiro propósito que Deus tem com o seu casamento. Queridos, eu quero perguntar a você, o que é que nós podemos orar pela sua família hoje? Hoje, no fim desse programa, nós vamos fazer um clamor. Nós vamos orar pela sua casa. Nós vamos orar pela sua família. Eu gostaria de perguntar a você que está nos ouvindo neste momento, o que é que nós podemos orar pela sua família? Se você quiser colocar lá nos comentários, por favor, coloque lá nos comentários, aí no YouTube, aí no Facebook, o que é que nós podemos interceder? O que é que nós podemos levar ao fabricante do seu casamento, da sua família, algo que esteja acontecendo, que não está glorificando ao Senhor, mas que Ele pode tornar agora algo para a glória do seu nome? Coloque aí nos comentários, nós vamos ver aqui, e no final do programa nós vamos interceder. Nós temos um telefone, eu gostaria que a Rebeca dissesse também, é um WhatsApp. O WhatsApp que você pode mandar um pedido específico. Se você não quer fazer o seu pedido nas redes sociais, mas quer fazer esse pedido no WhatsApp, esse WhatsApp é meu e nós vamos ler e nós vamos interceder. Nós não vamos falar para ninguém, não vamos compartilhar com ninguém esse pedido que chegar no WhatsApp. Nós simplesmente vamos ler e vamos apresentar ao Senhor. Então, por favor, você que tem um pedido de oração pelo seu casamento, pela sua família, pode colocar aí nos comentários, pode colocar aí no WhatsApp, que no final do programa nós vamos orar pela sua família. Nós vamos para um breve intervalo. A Rebeca vai falar agora o WhatsApp, anote aí, nós vamos para um breve intervalo e nós já voltamos com a segunda parte, que esta segunda parte eu vou mostrar para você como. Falamos que o casamento é para a glória do Senhor. Dissemos que muitos casamentos precisam voltar ao fabricante. E eu vou dizer como o fabricante, ele trabalha para que o seu casamento possa refletir a glória do Senhor, que é o propósito dele. 5 minutinhos, nós vamos para um louvor agora. Seja abençoado com esse louvor e depois nós vamos falar. WhatsApp. 98213-4423. Anota aí, irmãos. 98213-4423. Manda aí o seu pedido de oração, que no final nós vamos levar ao Senhor o seu casamento e a sua família em oração. Aqui, a minha família é bênção do Senhor, a sua família é bênção do Senhor. Nós queremos dar um abraço aí nos irmãos que estão acompanhando conosco. Cita alguns nomes aí, Letícia, no Facebook, por favor. Está a irmã Cleonice, a irmã Daniela Bastos, a irmã Madrecita, a irmã Aparecida Braga, amém, o irmão Glênio Lemo, a irmã Marileia, a irmã Cláudia Castro, o Lucas, a Noemi, amém, o irmão Marcos, a irmã Zuleika, a irmã Sueli, a irmã Josi Castro. amém. No Face tá bom. Deus abençoe. Muito obrigado a todos vocês. Lavínia, dá uma lida nos nomes aí no YouTube. Maria Clara, Alex Rodrigo, Daniel Americano, Um abraço a todos. Sara Alves 5, Rosália Campos, Amém. Mais um só. Aneri Fagundes. Amém. A vovó. Deus abençoe os nossos irmãos aí. Sejam bem-vindos. Que Deus continue abençoando as vossas vidas. Bom, nós falamos que o propósito de Deus com o casamento é que o nosso casamento glorifique ao Senhor e seja um retrato,
seja um retrato do que será o verdadeiro casamento, que é Cristo e a igreja. Você tem um retrato de uma pessoa até que você esteja pessoalmente com ela. Quando você está separado dela, está lá na carteira, está lá no celular, uma foto, você olha. Mas quando você está do lado dessa pessoa, já não é necessário mais o retrato. É por isso que na eternidade não haverá mais casamento. Por isso que no céu não se casa e não se dá em casamento. Porque no céu não haverá mais necessidade de retrato de algo que já existe. O casamento entre Cristo e a igreja é o verdadeiro casamento. Aqui nós vamos nos casando debaixo do propósito de Deus, apontando para o mundo. Haverá um casamento real, que é o casamento de Jesus, do Cordeiro e a sua noiva, que é a igreja. E quando nós estivermos lá como igreja, não haverá mais necessidade de se casar, porque o verdadeiro casamento já aconteceu, que é Cristo e a sua igreja. Acontece que muitos casamentos não conseguem viver o propósito de Deus. Eu, quando me casei com a Rebeca, nós não tínhamos essa perspectiva do casamento glorificar ao Senhor. Nós dissemos sim aos nossos anseios. Eu desejando viver com ela, amá-la, ela comigo, mas não conseguíamos perceber que, além disso, o nosso casamento deveria glorificar ao Senhor Jesus. Mas você está ouvindo isso hoje. E mesmo que o seu casamento não glorifique ao Senhor, mesmo que a sua família não glorifique ao Senhor, aquele que fabricou, aquele que instituiu a família, instituiu o casamento, ele tem ferramentas para te ajudar. E é isso que eu quero conversar em família com você, agora nessa segunda parte da nossa conversa. E eu gostaria que a Rebeca lesse para nós 2 textos. E você ache aí conosco. Efésios capítulo 5, versículo 18. E Colossenses capítulo 3, versículo 16. Efésios capítulo 5, versículo 18. E Colossenses capítulo 3 e versículo 16. Vamos ler. Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Colossenses capítulo 3, versículo 16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Eu quero destacar 2 coisas nesses textos. O primeiro, ele ordena. É uma ordem que Deus dá na sua palavra. Enchei-vos do Espírito. Esse verbo é uma ordem. É uma ordem que nós sejamos cheios do Espírito. E a sequência do texto está ensinando como. Falando em cânticos espirituais, estando juntos com os irmãos, estando sujeitos uns aos outros, nós estamos nos enchendo do Espírito Santo. E o segundo texto, que é Colossenses capítulo 3, versículo 16, diz que a palavra deve habitar em nós. A palavra deve habitar dentro de nós. É uma ordem dada por Deus também, de que a palavra do Senhor habite abundantemente dentro de nós. Agora, é maravilhoso, acompanhe-se comigo, você não pode perder isso por nada, porque isso aqui será a bênção do seu casamento. É maravilhoso ver na sequência o que acontece. Quando Paulo fala enchei-vos do Espírito Santo, o que acontece com uma vida cheia do Espírito Santo? Quando Paulo fala que a palavra de Deus habite em nós, o que acontece com uma vida habitada pelo Senhor? Acontece o quê? Edificação, adoração, gratidão, submissão mútua. E Paulo aponta para nós onde que isso é verificável. Isso é verificável dentro do lar. Dentro do lar. Efésios capítulo 5, versículo 18. Enchei-vos do Espírito. Alguém poderia perguntar, Paulo, como nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Estando sujeitos uns aos outros. A mulher estando debaixo da mesma missão do marido. O marido amando profundamente a esposa como Cristo amou a sua igreja. Capítulo 6 ainda é sequência da mesma ordem.
Filhos, obedecendo aos pais, honrando aos seus pais. Pais, educando seus filhos, admoestando, doutrinando seus filhos, não fazendo com que os seus filhos estejam irados. Continuação, que os servos trabalhem como trabalhando ao Senhor, que os patrões também estejam submissos aos seus servos, como sendo justos e tratando todos com igualdade. O que vale a dizer, queridos, que na arena do nosso lar, na arena do nosso casamento, nós vemos de fato e de verdade o poder do Espírito e o poder da palavra. Deus deseja que você, marido, seja cheio do Espírito Santo. Deus deseja que você, esposa, seja cheia do Espírito Santo. Deus deseja que você, filho, que você, pai, seja cheio do Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trabalhar de uma forma tão profunda no seu casamento, que o seu casamento será para a glória do Senhor. Vai apontar, vai mostrar, vai ser um retrato do verdadeiro casamento, que é o casamento de Cristo e a igreja. Quando Paulo fala em Colossenses capítulo 3, versículo 16, que a palavra habite em vossos corações, Paulo tinha duas palavras à sua disposição: habitar como inquilino e habitar como proprietário. Você que mora numa casa de aluguel, você é inquilino, você não tem liberdade de fazer o que você quer naquela casa. Você não pode fazer um buraco na parede para poder fazer uma porta sem autorização, porque você é inquilino. Você não pode abrir um buraco assim para poder fazer uma janela sem autorização, porque você é inquilino. Mas se você mora na sua casa como proprietário, você pode, a hora que você desejar, olha, está muito calor aqui, eu vou abrir aqui uma janela, vou abrir aqui um buraco na parede, vou instalar uma porta. Você é proprietário. E quando Paulo diz para nós que a palavra habite em nossos corações, ele está dizendo que a palavra deve habitar como uma proprietária. Ela deve fazer alterações, ela pode fazer reformas, ela pode fazer transformações, a fim de que o nosso lar, a nossa família e o nosso casamento sejam um retrato da verdadeira família e do verdadeiro casamento, que é o Senhor Jesus e a sua igreja. Que a palavra de Deus habite abundantemente o seu coração. Que a palavra de Deus habite profundamente o seu lar. Habite profundamente o seu casamento. E certamente o seu casamento, certamente a sua família vai ser um retrato da família de Deus. O seu casamento vai ser um retrato do casamento do Senhor Jesus Cristo e a igreja. Casamento é mais do que nós pensamos. Queridos, eu quero ir concluindo, dizendo para você que este é o propósito que Deus tem para o seu casamento. Este é o propósito que Deus tem para a sua família. Se o Espírito Santo controlar o seu casamento, se o Espírito Santo controlar a sua família, através da palavra de Deus, o seu casamento e a sua família será um retrato da família e do casamento do nosso Senhor. Esse é o alvo do Senhor, que a sua família seja uma bênção, que a sua família, o seu casamento, seja uma bênção maior do que você está pensando. É para nós amarmos uns aos outros, sim, mais do porquê nós devemos amar uns aos outros, é porque o Senhor Jesus ama a sua igreja. As esposas estarem debaixo da mesma missão que os seus maridos, mais do porquê a esposa deve ser submissa ao marido, mas além, porque a igreja está sujeita ao Senhor Jesus. Filhos, obedecendo seus pais, honrando seus pais, porque o Senhor Jesus é assim com o seu pai. Pais, ensinando seus filhos na doutrina da palavra, na admoestação da palavra, porque é assim o Senhor para conosco. Pais, não levando seus filhos à ira. No contexto, quando que um pai leva o seu filho à ira? Quando o pai fala para o filho fazer uma coisa, mas ele mesmo não faz. E o filho é obrigado a fazer aquilo porque ele é filho e deve obediência, mas não vê o seu pai fazer aquilo.
que os nossos casamentos, que as nossas famílias possam ser um retrato da verdadeira família e do casamento de Cristo Jesus. E eu quero orar com você no final deste programa. Vamos orar, meu amor? Por este povo, vamos orar pelas famílias. Eu queria estar falando aqui rapidinho que o mais importante é que o Criador das nossas vidas, nosso Criador e o autor do casamento, aquele que instituiu e nos colocou nele, ele está conosco todos os dias, nos ajudando nas nossas dificuldades, nos orientando, não nos deixou sozinho, como a sua palavra diz, que ele está conosco todos os dias. Então, até a consumação do século, até chegar o grande dia do casamento da igreja com Cristo, aqui na terra nós temos o nosso Deus para nos ajudar a viver o que Ele sonhou quando nos colocou aqui. Amém, graças a Deus. Chegaram aqui alguns pedidos de oração no WhatsApp. Eu não sei se chegou aí no Facebook ou se chegou aí no YouTube. Eu acho que os irmãos têm mais liberdade de mandar aqui os seus pedidos de oração no WhatsApp.